Nossa viagem começa em Bouillon, na extremidade sudeste da Bélgica. Seguindo pelo Vale de Meuse, através da Floresta das Ardenas, nos deparamos com a cidade medieval de Dinant, berço de uma cerveja famosa feita antigamente pelos monges. O maior elevador de barcos do mundo fica próximo a Charleroi, grande cidade industrial do século XIX. A rede de canais se estende para o norte em direção a um dos campos de batalha mais importantes da história europeia, Waterloo. De lá, é uma curta distância até Bruxelas, capital da Bélgica e sede da União Europeia. A Bélgica é, na verdade, um dos países mais novos da Europa Ocidental. Durante centenas de anos, a Bélgica fez parte de mais de um país, começando com os romanos no século I a.C. Eles deram ao país o nome Bélgica, mesmo nome das tribos celtas que habitavam a região. Desde então, serve de interseção e campo de batalha para as potências europeias. Mas os séculos de turbulência causaram uma divisão entre os 3 idiomas do país. O holandês, idioma oficial ao norte, o alemão, a leste, e o francês, aqui ao sul, onde começa a nossa viagem. O rio Semois serpenteia a Floresta das Ardenas, famosa pelas serras e colinas íngremes e arborizadas. Com apenas a casa de fazenda ou local de acampamento, a região é pouco povoada até chegarmos à pequena cidade medieval de Bouillon, localizada em uma curva do rio. No alto de uma colina escarpada, o exemplar mais antigo e preservado da arquitetura medieval feudal da Bélgica. O castelo foi originalmente construído por iniciativa de Godofredo de Bouillon no século XI, sobre as ruínas de uma fortaleza ainda mais antiga. Depois de Godofredo de Bouillon, pertenceu a uma sucessão de outros 4 duques influentes, todos com o mesmo nome, Godofredo de Bouillon. O castelo ficou famoso quando o 5º e último Godofredo vendeu a fortaleza para angariar fundos à primeira cruzada até o Oriente Médio. Depois de cercar a Cidade Santa em 1099, Godofredo foi coroado primeiro rei de Jerusalém. Atualmente, o castelo é uma atração turística com suas muralhas, torres e masmorras. Abaixo, a cidade de Bouillon é uma base conhecida para quem explora a beleza do Vale do Semois. Na verdade, existem mais de 90 caminhos que começam e terminam em Bouillon ou nas proximidades. Seguindo pelo Parque Nacional a oeste, ao longo da fronteira com a França, existe uma zona de exclusão aérea ao redor dessas colunas gigantescas de vapor. Elas são provenientes das torres de resfriamento da mais potente estação de energia nuclear do mundo, a Chousby. Além do fornecimento de eletricidade para a França e países vizinhos, um laboratório subterrâneo estuda as misteriosas partículas subatômicas lançadas pelos reatores. Esses neutrinos, como são chamados, podem dar aos cientistas uma melhor compreensão sobre a origem do universo. O rio Semois encontra o rio Meuse, um dos principais rios da Europa. Existem povoados nas margens rochosas. Penhascos imponentes se destacam no rio Meuse, como as rochas de Freat, conhecidas como a área para escalada mais importante da Bélgica. No local, existem 7 penhascos principais e 8 secundários, com mais de 600 caminhos ao todo. Na margem oposta, existe outra parte importante da herança sulista da Bélgica, o Castelo de Freat.
Originalmente havia aqui uma fortaleza medieval que foi destruída e substituída nos anos de 1600 por uma casa de campo em estilo renascentista com jardins simétricos. Nos anos de 1800, tornou-se residência para os duques de Belfort-Spontan. Seus descendentes ainda moram aqui. O castelo com jardins e um laranjal de 350 anos ficam abertos ao público durante o verão. Mais adiante, no Vale do Meuse, a cidade de Dinant é um cenário de cartão postal que esconde o passado turbulento. A localização estratégica do Vale de Meuse e a situação próspera sempre expuseram a cidade a batalhas e saques, desde a Era Romana até as duas guerras mundiais. Um sinal visível desse passado turbulento é a cidadela, construída como uma proteção contra invasores. A fortificação existe aqui desde o século XI e a que vemos hoje foi reconstruída pelos holandeses em 1821, após ter sido destruída pelos franceses mais de 100 anos antes. Hoje, a fortificação é a maior atração turística de Dinant. Outro ponto de referência situa-se diretamente abaixo dela, a igreja gótica de Notre-Dame, com uma torre distinta e esférica. Precisou ser reconstruída no século XIII, depois que a igreja original foi destruída por pedras que caíram do penhasco da cidadela. A Bélgica é conhecida pelas cervejas de abadias. Um pouco mais adiante, ao longo do rio, existe uma edificação muito representativa. Em um de seus rótulos mais famosos, as palavras Leth Abbey, ou Abadia de Leth. Assim como em muitos mosteiros da Bélgica, a cerveja era fermentada aqui no século XIII como uma forma de esterilizar a água. Com ingredientes encontrados na natureza da região, a receita para a cerveja exclusiva foi sendo transmitida durante centenas de anos, até que em 1952, a Abadia de Leth patenteou a cerveja para ser fermentada comercialmente, o que supostamente teria sido a primeira transação do gênero. Hoje, a abadia continua recebendo royalties pelas vendas. Quando as colinas e os penhascos começam a dar lugar às áreas rurais, vemos lembranças constantes da presença do homem através dos tempos. Escavações arqueológicas de cavernas debaixo dessas ruínas medievais do castelo de Monteigol trouxeram indícios de que o homem habitou a área 35 mil anos atrás. Mas foi somente nos anos de 1800 que esta região começou a atrair pessoas de uma maneira jamais vista até então no continente europeu. Esta é Charleroi, a maior cidade industrial da Bélgica no passado. Concentrava a maior produção de vidro e aço até a década de 1950, quando começou a entrar em declínio. Com uma população atual de cerca de 200 mil habitantes, é a segunda maior na região sul de língua francesa. Também é uma das cidades mais pobres da Bélgica, com um índice de desemprego muito superior à média do país. Este é o Canal do Centro, com 21 quilômetros e que faz a ligação entre dois rios, o Meuse e o Scheldt. Para compensar o desnível de 100 metros entre os rios, uma série de 4 elevadores hidráulicos foi concluída em 1917 para erguer e baixar as embarcações. Com a renovação dos canais nos anos de 1950 e a necessidade de atender aos padrões europeus para o tráfego fluvial, o parlamento belga aprovou a construção de um elevador de barcos que faria o trabalho de seus 4 predecessores. Inaugurado em 2002, o elevador de Strapetial é o maior do mundo, com 73 metros de altura.
Entretanto, não é o mais rápido, pois leva 7 minutos inteiros para erguer e baixar as embarcações. O elevador ativa 2 tanques gigantescos chamados caissons, que ficam equilibrados como uma balança de 2 lados. Nos primeiros 5 anos de funcionamento, o tráfego no canal aumentou em quase 10 vezes. Também é muito procurado por turistas que vêm admirar essa obra-prima da engenharia. Outra mega estrutura nesse canal, concluída no mesmo ano, é a ponte hidroviária. Com quase 500 metros de extensão, os 28 pilares de concreto sustentam incríveis 80 mil toneladas de água. Embora atualmente embarcações de lazer seja a maioria a navegar por esses canais, foi uma supervia industrial 200 anos atrás que ligava Charleroi a Bruxelas. Mas a construção de um canal tão importante teve muitos imprevistos. O mais conhecido ocorreu em 1794, quando forças revolucionárias francesas lideradas por Napoleão Bonaparte se preparavam para conquistar a Europa. E foi aqui em Waterloo, 13 quilômetros ao sul de Bruxelas, que Napoleão travou sua última batalha, em 18 de junho de 1815. Era o fim de 2 décadas de guerras europeias. A luta começou aqui em Hougoumont, uma dentre uma série de casas de fazenda e de campo fortificadas ao sul de Waterloo. O ataque à fazenda foi brutal. 14 mil soldados franceses ao todo contra 12 mil soldados britânicos e aliados, que sob o comando do líder britânico Duque de Wellington, defendiam o posto a todo custo. Após 9 horas de batalha, eles finalmente conseguiram uma retirada francesa. No total, 25 mil soldados foram mortos ou feridos somente nesse dia. 9 mil soldados franceses foram capturados. Em Waterloo, o Império de Napoleão finalmente desmoronou. 2 anos depois da vitória sobre os franceses, esse grandioso monumento foi erguido em homenagem aos mortos e ao fim de uma guerra que durou 23 anos. Entretanto, o Duque de Wellington supostamente teria dito: "Eles arruinaram meu campo de batalha." 390 mil metros cúbicos de terra foram escavados no campo de batalha para criar esse monte. No alto, um leão de bronze de 28 toneladas, simbolizando a coragem dos que lutaram. Diz a lenda que o leão foi feito com o canhão de bronze abandonado pelos franceses durante a retirada final. É uma história improvável, já que o leão foi, na verdade, feito de ferro. Hoje, é uma famosa atração turística com 226 degraus que levam a um mirante com 43 metros de altura, de onde se pode apreciar a vista de um dos campos de batalha mais importantes da história europeia. Durante os 200 anos seguintes, o monumento viu Waterloo crescer. De um pequeno vilarejo de interseção, na rota principal entre Bruxelas e a França, passou a ser uma cidade com quase 30 mil habitantes. Quase 1/5 da população não é belga, fazendo de Waterloo uma mescla de línguas e culturas, pois além de franceses, há também alemães e holandeses. Desde suas origens como cidade murada no século X, cresceu rapidamente como um centro cosmopolita em uma importante rota comercial. Hoje, Bruxelas tornou-se uma das maiores cidades multiculturais do mundo. A OTAN, uma aliança militar, se estabeleceu aqui após a Segunda Guerra Mundial. Mas Bruxelas é mais conhecida hoje como a sede da União Europeia,
onde ficam o Conselho Europeu e a Comissão Europeia. Conhecido regionalmente como Bairro Europeu, neste complexo fica o prédio do Parlamento, que emprega mais de 10 mil funcionários públicos. Muitas grandes empresas internacionais se mudaram para Bruxelas, atraídas pela União Europeia. No centro desse antigo quarteirão fica uma das praças góticas barrocas mais preservadas da Europa, a Grand Place. Onde antigamente havia um movimentado mercado central que vendia carnes, pães e tecidos, a praça atrai hoje moradores e turistas. Em 1998, o local foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. A cada 2 anos, em agosto, um imenso tapete de flores enfeita a praça durante alguns dias. 1 milhão de begônias são dispostas, formando desenhos variados por toda a praça. A magnífica Câmara Municipal do século XV é destaque, com uma torre de quase 100 metros. No alto, a estátua de São Miguel matando um demônio. Esse mesmo arcanjo é um dos santos padroeiros da Catedral de São Miguel e da Santa Gúdula, pertencente à Igreja Católica. Restaurada no estilo gótico do século XIII, a fachada elaborada levou 200 anos para ser concluída. Este é o Parque Cinquentenário, inaugurado em 1880 como peça central de uma exposição mundial em comemoração ao 50º aniversário da independência da Bélgica. O objetivo era apresentar ao mundo o conceito de uma nova nação próspera, digna de um lugar ao lado das grandes potências europeias. O Arco do Triunfo também foi projetado para simbolizar o glorioso passado da Bélgica. Mas esse monumento imponente só foi finalizado por ocasião de seu aniversário de 75 anos. Como parte da mesma comemoração, a primeira pedra foi assentada para uma das maiores igrejas católicas do mundo, a Basílica do Sagrado Coração. Feita de tijolos e concreto reforçado, a estrutura sólida possui uma cúpula de 90 metros de altura que se destaca na linha do horizonte a noroeste de Bruxelas. Foi construída por ordem do rei Leopoldo II, que ficou tão impressionado com o Sacré-Cœur de Paris que resolveu ter um idêntico aqui em Bruxelas. Com o alto custo e os atrasos, a obra só foi concluída em 1969, após várias modificações consideráveis ao projeto original. O resultado foi uma combinação única do estilo gótico com o Art Deco. Devido ao tamanho, não são apenas missas que são realizadas aqui. Também existem um restaurante, uma estação de rádio católica, um teatro e 2 museus. Da cúpula, com uma área para visitação, pode-se apreciar a bela vista panorâmica de Bruxelas como ponto de referência mais famoso. Paris tem a Torre Eiffel, Nova York, a Estátua da Liberdade, e Bruxelas tem o Atomium. Originalmente criado para a Exposição Mundial de 1958, este monumento com 102 metros de altura possui 9 esferas de aço interligadas, completando o formato de um cristal de ferro, ampliado 165 bilhões de vezes. No interior dos tubos, existem escadas rolantes, interligando as esferas de 18 metros de diâmetro, grandes o bastante para salas de exposição e outros espaços públicos. Da esfera mais alta, uma vista espetacular de Bruxelas. O
monumento foi criado inicialmente para permanecer aqui durante apenas 6 meses, mas logo se tornou um símbolo não só da exposição mundial, mas também da arquitetura moderna da cidade de Bruxelas e da Bélgica. Atomion é um dos pontos turísticos mais visitados de Bruxelas atualmente e um lugar perfeito para encerrarmos essa viagem.